Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Hoje nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje o assunto que eu trago para você, para te deixar bem informado, a você que nos acompanha aí, nós vamos falar sobre o projeto que é aprovado põe fim à redução de pena por idade em estupros. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE, porque você sabia que uma mudança importante na lei que acaba com a redução de pena por idade para casos de estupro. Hoje, a nossa convidada é a advogada Nara Gaia, que vai explicar o que isso significa na prática, os impactos jurídicos e também a importância dessa medida para a proteção das vítimas e também o combate à violência sexual. Seja muito bem-vindo, doutora Nara, ao Entrevistas DPE. Muito obrigada. E eu estou à disposição para que nós possamos tirar todas as dúvidas, para que o nosso ouvinte seja muito bem informado. Obrigada, doutora. Primeiramente, obrigada por ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aqui conosco, prestando todos esses esclarecimentos e tirando a dúvida aí de quem nos acompanha. Primeiramente, doutora, antes de falarmos sobre a nova proposta, a senhora pode nos explicar como é que funcionava a legislação anterior em relação à idade do agressor em casos de estupro? Como é que funcionava, né? Se você tinha até no fato, data do fato, 21 anos, ou na data da sentença, 70 anos, você tinha essa atenuante. Então, no caso, quando o juiz chegava na segunda fase, né, da dosimetria da pena, você tinha essa atenuante que ela dava uma diminuída, vamos dizer assim, na sua pena. Era assim que funcionava. E ainda está funcionando, tá? Ainda está funcionando assim. Ela ainda não entrou em vigor? Não, ela não entrou em vigor. Ela só entra em vigor após a sanção presidencial, mas certo. Não é agora. E o que motivava, né, essa previsão legal de atenuar a pena ou reduzir o tempo de prescrição para os agressores com menos de 21 anos e mais de 70 anos? Eu acredito que seja uma visão muito retrógrada, vamos dizer assim. Nós estamos falando de pessoas que antigamente tinham uma outra visão, pessoas que mais novas antigamente tinham um outro tipo de perfil na sociedade que hoje nós temos. Então, acredito que antigamente tinha isso. Não, a pessoa de até 21 anos, ela não tem aquele discernimento, ela é muito jovem, entendeu? Porque a gente precisa deixar bem claro que isso não é algo que acontecia só com os crimes de estupro. Isso é com todos os outros crimes também acontecia. A segunda fase da dosimetria da pena, o juiz chegava atenuante. Cometeu o crime? Beleza, tem até 21 anos, então o juiz automaticamente... E vamos deixar bem claro que também o juiz, ele segue uma lei, né? Ele tem que seguir aquilo que está escrito. Então, ele não podia fechar o olho e dizer, não, dependendo do crime, vou fechar o olho para isso. Não, ele tem que aplicar, ele tinha que aplicar a atenuante, tá? Dos dois. Acredito eu que seja mais essa visão de que, o idoso, porque ele era idoso naquela época, acredito que isso é mais um perfil social do que mesmo um perfil jurídico. É uma maneira de amenizar mais, digamos, por ser idoso e por ser mais jovem. Isso. Mas e aí a pena ia ficando... Mais branda. E isso ia tornando os cidadãos confiantes nessas questões e isso não ia acabar nunca. Isso vai se perpetuando. Vai. E tem cidadãos que cometem... E a gente sabe que acontece muito, né, doutora? E eles já chegam falando que foi cometido com antes de 21 anos. Então, ele já chega te falando, tem uma atenuante, tem uma prescrição, então tá aí. Infelizmente, a gente ouve muito essas questões de, muitas vezes, o menor, né? Ele tá ali, comete ali aquele crime, aquela determinada situação, e ele tem ali a pena reduzida, não é? Porque ele é de menor. Porque na realidade o menor ele não comete o crime, né? Ele comete uma infração. Então, assim, o menor ele já é outra situação, porque ele vai entrar pelo ECA, ele vai ter outras questões. Mas quando a gente entenda, depois dos 18 anos você é maior de idade. Se você cometeu um crime, você vai responder pelo Código Penal. Mas aí lá no Código Penal a gente chegava na segunda fase e tinha essa atenuante por idade. Nossa. Que agora é o que... Agora está em tramitação, né? Está em tramitação, isso. E que valha. O que muda na prática com a aprovação desse projeto de lei?
muda na prática algumas coisas, sim. O que vai acontecer? Quando, depois de um processo todo, e quando o juiz chegar lá na fase da dosimetria da pena, que ele vai dar a primeira fase, quando ele chegou na segunda, ele vai dizer assim, ó, aqui eu não preciso dar essa atenuante, eu não preciso diminuir por causa da pena dele, porque ele tem 21 anos ou porque ele tem 70 anos na data da sentença. Isso vai modificar, sim. Na realidade, para ser uma palavra mais fácil, vai piorar. Para quem cometeu o crime, vai piorar. Porque a pena, ela poderia dar uma diminuída, mas agora não. Ela vai dar uma aumentada e vai ficar nivelada com as outras pessoas. Eu costumo dizer que não é uma lei que vem passando a mão, é uma lei que vem para piorar a situação de quem comete crimes e de quem comete o crime de estupro. Exato. Né? E na sua opinião, ela vem para melhorar? Vem para melhorar, porém vamos deixar várias lacunas, porque eu estava lendo o projeto de lei e eu não vi falando sobre o estupro de vulnerável, eu não vi falando sobre vários outros detalhes. Então, sim, ele vai melhorar, vamos dizer assim, para quem comete o crime de estupro, vai piorar a situação, mas na prática eu achei que eles deixaram muitas lacunas em aberto e acredito que vai vir várias outras discussões dentro disso. Ainda precisa muitas melhorias, né? Reaver muita só um coisa. Passo. Entendi. Mas já é um primeiro passo, né? Já é alguma coisa. E a proposta, doutora, ela também acaba com a redução do prazo, né, de prescrição nesses casos? Como é que isso garante justiça às vítimas? É porque, assim, essa proposta, ela vem trazendo que ela determina o quê? Que nos casos prescricionais, ele é reduzido pela metade. Então, na aprovação do projeto, as atenuantes, a redução do prazo prescricional, eles deixam de ser aplicada pelos crimes que envolvem violência sexual contra a mulher, entendeu? E esse aqui é o ponto da tua outra pergunta. Eles visaram principalmente a violência contra a mulher. Eles deixaram o estupro de vulnerável do 217A fora, então, tipo assim, é contra a mulher, que eu acredito que nós juristas, nós advogados, as pessoas que trabalham com direito, vai deixar a lacuna para abrir. Então, sim, a prescrição vai mudar também, vai ficar bem mais reduzida. Entendi. E essa nova regra, ela já pode ser aplicada imediatamente em processos, em andamento, ou só valerá para os crimes cometidos após a ascensão presidencial? Vamos lá. Não, nós ainda estamos em um projeto de lei, depois ele vai ser passado para a Câmara, então a gente ainda não coloca isso na prática. Ainda está em processo, após né? Um voto presidencial, se vai ser vetado, se não vai, aí que vai para um diário oficial. Quando chegar lá, nós vamos poder utilizar isso na prática. E sempre lembrando que isso aqui vai ser utilizado para os casos daquela data para frente, tá? Entendi. Ele não vai retroagir, que é o que a gente fala, ele não vai retroagir a lei só retroage para beneficiar o réu. Então, ela não vai retroagir para pegar a galera que cometeu o crime lá atrás e... Entendi. Ela só vai valer a partir daquele momento em que ela passou pela aprovação, dali para frente. Isso. Entendi. E na sua visão, essa mudança, ela representa um avanço no combate à violência sexual no Brasil? Um começo. Eu acredito de verdade que nós precisamos estar dentro de escolas, nós precisamos estar dentro de prefeituras, defensorias, nós precisamos estar gritando isso em todos os cantos que a gente possa. Porque, querendo ou não, nós mulheres éramos simplesmente um objeto há alguns tempos atrás. Então, hoje nós precisamos, sim, estar relembrando que essa violência contra a mulher é crime, que essa violência contra a mulher, ela pode, sim, levar você à cadeia, pode levar que você não assuma um concurso público, pode levar... Acredito, sim, que é só um passo. Exato. E isso vai fazer, sim, com que muita coisa mude. Querendo ou não... A cadeia não é um hotel, né? Então, quando a gente fala que você pode ir para lá, muita gente treme na base. Exato. Hoje a gente vê que a mulher, ela tem assumido muito o seu papel, né? Cargos importantes, ela tem conquistado cada vez mais aí o seu espaço na sociedade.
E isso é de grande relevância, né, para todas nós mulheres, as mulheres que nos representam em cargos altos, as mulheres que vão conquistando o seu espaço no dia a dia. Isso vem melhorando aí com o passar dos tempos, né, doutora? Sim, vem melhorando. E é graças a mulheres com muita coragem que isso vem melhorando. É graças a mulheres que deixam seus filhos em casa, é graças às mulheres que levantam cedo, às vezes, para fazer a comida, para deixar tudo pronto, para depois vir trabalhar ou depois vir estudar. Então... Sou uma delas. Somos. Somos mães, dona de casa, as mulheres que procuram trabalhar fora, ter o seu desempenho profissional aí o melhor possível, se preparam, se esforçam para isso. E hoje a gente tem que conhecer muito os nossos direitos, né? A gente conhecendo os nossos direitos, a gente vai longe, né, doutora? Exatamente. Hoje a mulher, ela precisa ser introduzida cada vez mais nesse mundo jurídico, não só no mundo jurídico, mas eu falo no mundo jurídico em forma de conhecer mais os seus direitos, Isso. Conhecer as leis, conhecer aquilo que vai te beneficiar, entendeu? De um modo geral. Tá bom? Saber do que é uma violência psicológica. Exato. Que eu vejo assim, que é uma coisa que às vezes as pessoas falam e acham que não existe, o que é uma violência doméstica, entendeu? Os tipos uma de violência patrimonial, que é o que tá no auge, assim, eu disse, Exatamente. meu Deus, agora... As dependências, As né? dependências que agora eu tenho, que saiu agora, que é o sentimental... A violência sentimental. Violência sentimental, patrimonial. Moral. São todos os tipos de violência. E o interessante é que quando passa aqui algumas pessoas na nossa mesa de conversa, que chegam a relatar que tem pessoas fazendo palestra nas escolas, já identificando para aqueles jovens desde cedo o que é esse tipo para cada tipo de violência, muitos achavam que a violência era apenas a violência da agressão, física, a física. E, no entanto, quando eles começavam a relatar, chamavam ali, nossa, na minha casa a gente passa por violência psicológica, e eu não sabia que isso era um tipo de violência, né? Então, esse trabalho que está em alguns órgãos, começam lá do início, lá nas escolas, para que isso não venha a se perpetuar nas famílias. Por muitas vezes, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança crescer num lar onde é cheio de desentendimento, aquele lar todo desestruturado, para que aquilo não venha ir para frente naquela criança que está ali presenciando aqueles fatos todos, né? Então eu acho isso muito importante, começar lá da escola também. Tá certo que nós, como pais e mães, nós temos que orientar os nossos filhos já desde cedo, e também esse papel na escola onde abrange ali um maior número de jovens e onde às vezes o pai ou a mãe não tem essa abertura de estar tendo essa conversa aberta, né, doutora? Sim, é porque na realidade a gente vai entrar ali no meio... Eu costumo dizer que a juventude ali, ela tem todo um poder. Então, quando tu entra ali no meio da juventude e que tu ensina para eles que existe a violência, sim, psicológica, existe uma violência doméstica, que existe ali um abuso, talvez sexual ou não, é ali que mora. Porque você tem que entender que muitas das vezes o abuso vem de casa. E você precisa passar para essa criança que aquilo que está acontecendo dentro do seio dela não é o correto. Entendeu? Então, assim, eu sou de verdade, quando eu era mais jovem, eu lia muito, e em uma dessas leituras que eu li, tinha algo sobre um abuso sexual, e eu falava para minha professora, a gente precisa informar isso para todos os alunos. E na minha época, eu morava no Mato Grosso do Sul, a professora fez um grande trabalho que todas as crianças tinham que saber o que era aquilo. E eu cheguei em casa falando pra minha mãe e tal. Minha mãe ficou muito assustada no começo, mas eu falei pra ela assim, mas isso aqui a professora tá dizendo que é o que não é correto. Ninguém pode fazer isso. Então, eu sou super a favor de você trazer palestras, de você informar, porque a informação é tudo. Ela é tudo. A informação, ela abre a sua mente, ela tira você de dentro dessa prisão, às vezes, que você vive. A informação protege. Inclusive, já tem trabalhos também feitos. É uma pena que não tenha o alcance de todos, né? Mas já se é um começo, porque, assim... também passou aqui na mesa, eu não me recordo, são tantas as conversas boas que a gente tem aqui, tantas as informações, mas já acontece em algumas escolas aqui da nossa capital,
palestras, onde tem cartilhas e tudo mais, onde fala onde pode ser tocado o meu corpo e quem pode tocar. Isso é muito importante. O jovem já desde criança, só que falando de uma forma branda e na linguagem deles, isso é muito interessante. Eles não precisam saber tudo ali tão pequenininho. Então vai assim da linguagem deles, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Então você não pode permitir. Isso só pode ser tocado, certas partes do seu corpo, só pela sua mãe, alguém da sua família, e se for te ajudar na higiene pessoal. E isso é tão importante, e vem trazendo isso. E outra pessoa de fora, isso já não é normal. Então, você não pode permitir, não pode deixar. Então, isso é muito importante já começar lá da escola. E a gente, como pai e mãe, também orientar nossos filhos. Isso é muito válido para a vida. Sim, sim. Né, doutora? E principalmente as meninas, né? Querendo ou não, hoje o nosso objetivo é falar mais sobre a violência, né, contra a mulher. E principalmente as nossas meninas. Eu sei que a violência ela acontece com os meninos. Mas se você for ver uma pesquisa feita, a base, infelizmente, é com as meninas. O maior número é com mulheres. O maior é com as meninas. Então, a gente precisa informar as nossas meninas, a gente precisa deixar elas com conhecimento de quem pode, que não pode, e que a violência, ela existe. Infelizmente, hoje tu tem que ter uma filha adolescente, e tu tem que falar pra ela que, infelizmente, nem todo mundo é legal, nem todo mundo é bom porque te oferecer um copo d'água. Ao contrário, Exato. Um copo d'água, ele pode vir com alguma coisa outra também. Coisa. Então, é isso. A gente sempre manter os nossos jovens informados e deixar o desconfiômetro ligado mesmo. Você não sabe hoje em quem você pode confiar e evitar maus maiores, né? Por isso, toda informação é muito bem-vinda sempre. E, doutora, o que ainda precisa mudar no sistema jurídico para que as vítimas de estupro elas sejam melhor acolhidas e protegidas? Nossa, pergunta bem difícil, sabia? Porque hoje nós temos a Casa da Mulher Brasileira, né? Tem a Casa da Mulher Brasileira, hoje nós temos aí vários outros recursos, mas eu acredito que tem o Chame também, né? O que tá no papel, se partir para a prática, tá de bom tamanho. Exato. Infelizmente, o que eu costumo dizer lá no meu escritório é que medida protetiva não salva. Então, se a medida protetiva que está no papel, ela partir para a prática, quantas mulheres hoje a gente já não vê que foram assassinadas, mortas com medidas protetivas? Exato. Infelizmente, isso não é culpa dos nossos policiais mas nós não temos recurso para tudo isso. Exato. A gente não tem recurso para defender. O que tem ainda é pouco. Hoje eu já soube, pelo fato de a gente ter muita informação passando por aqui, ainda me vem uns laços aí de lembrança, o que passa aqui. Hoje tem defesa para as mulheres, isso já é um avanço, né, para as mulheres aprenderem, não estão gerando mais violência, mas assim, aprender a se sair daquela situação, aprender a se sair daquilo ali, a fugir, né? E hoje tem a Patrulha Maria da Penha, tem o botão que... É o de pânico. Isso. Mas, em regra, o botão de pânico, a maioria das vezes é após uma sentença que o homem, né, tá cumprindo, entendeu? Não é toda vez, por exemplo, assim, eu tenho uma medida protetiva, então automaticamente ele vai ficar com a tornozeleira e eu com o botão do pânico. Não é assim. E talvez seria uma das coisas que eu acho que podia melhorar. Eu acho que toda vez que uma medida protetiva fosse ativada, a gente poderia colocar uma tornozeleira eletrônica, talvez colocar ali o botão do pânico para mais mulheres. Só que tudo isso custa uma verba. Então, eu acredito que tem coisas que... Por isso que eu te falei, que se o que está no papel for cumprido, a gente já está bem. Nós temos uma legislação escrita perfeita. O nosso grande problema, eu acredito que seja a prática. É funcionar mesmo, né? É funcionar. Porque, assim, é como eu sempre falo, o importante já é fazer esse trabalho de prevenção lá do início, para que os jovens já venham informados e não caiam aí em relacionamentos que futuramente possam levar aí a agressões, a vítimas, né, de violência doméstica. Então, isso é muito importante, a informação, para que isso não venha a acontecer e que, de certo modo, possa ser evitado. Sim. Tem como ser evitado.
Eu não vou te dizer que tem, porque eu acredito que uma relação, às vezes, ela não nasce direto com o cara que é agressor. Ele se torna. Exato. E eu acho que, às vezes, ambiente, um distúrbio, alguma coisa pode ser ativado nele. Desencadear também, exatamente. Né? Eu não acredito que, às vezes, o cara nasça agressor, entendeu? Acredito que, às vezes, o ambiente ou alguma coisa nele, porque o homem é invocado, mas o homem... ele não sabe tratar, às vezes, uma depressão, ele não sabe tratar. A gente que é mulher, é mais fácil. Quando a gente tá com algum problema, a gente procura um psicólogo. Pro homem, isso é uma vergonha. A gente sabe que todos esses tipos de agressões, eles não vêm, não tem classe, não tem cor, não tem... Mas a maioria das vezes, me corrija se eu estiver errada, doutora, vem de pessoas de baixa renda. Ali pela situação financeira, que acabou passando dificuldade, e aquela dificuldade virou em agressão, porque ninguém soube lidar com aquilo, e todo mundo entrou em desespero e gerou aquilo, de certo modo? Eu costumo dizer que são as agressões que vão ao conhecimento da polícia, e não em geral, porque na maioria das vezes... aí você vai me corrigir. Quando alguém do alto escalão sai dizendo que deu uns tapas na mulher, as coisas não é diferente? Nossa, muito. Não é diferente? Com certeza. Os holofotes, a prisão. Então, às vezes, isso acontece muito na classe de alto escalão. Só que ela é, de alguma forma, vamos dizer, abafada. E a gente pode dizer... Eu ouvia a minha mãe dizer, cuidado, porque todo mundo tem seu preço. E hoje eu entendo. Todo mundo tem seu preço. Porque tem gente que, querendo ou não, a mulher, às vezes, que tá fragilizada, que apanhou, exato, tu fala pra ela que tu vai dar um dinheiro pra ela sumir, ela vai sumir. Quando a gente atinge essa maturidade, uma determinada idade, que a gente também se põe no lugar de mãe, a gente vem entender os conselhos das nossas mães, que sempre eram muito sábios, né? E depois que eu comecei a trabalhar na área criminal, eu tinha isso na minha cabeça, que eu achava que... porque eu ia trabalhar com criminal, eu só ia atender, desculpa a expressão, mas o vagabundo, o cara que chega falando palavrão, que chega todo tatuado, rebolando. Não, ei, senta na mesa que o cara que vai chegar no teu escritório é um cara que vai descer de uma Hilux e tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, acredito que hoje os que são mais denunciados, sim, são classe médias baixíssimas, às vezes bem... vamos dizer, os pobres, né? Mas acredito que aconteça bem mais em outros locais do que a gente imagina. A gente torce tanto para que esses números diminuam, né? Mas, infelizmente, esses números vêm crescendo e é um fator muito preocupante para a gente, né? Quanto sociedade, quanto mulher. E vamos aí passar informação para esses jovens, para os nossos filhos, e mantê-los bem informados para que, de certo modo, a gente proteja com informações. A informação, ela muda, ela transforma, Transforma, né? Sim, transforma. Doutora, algo mais a nos acrescentar? Não, muito obrigada. Algo que você queira nos falar? Não, já fiquei extremamente feliz pelo convite. Muito obrigada. Precisando de mim, eu estou à disposição. Fiquei muito nervosa antes. Falei, nem parecia. Não. Super tranquila. Mas muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. É muito importante quando o profissional chega aqui na nossa mesa de conversa para passar todas essas informações. É um ganho muito grande para a nossa sociedade, para os nossos seguidores que nos acompanham à Rádio Defensoria. E, muito obrigada. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, doutora. Nós conversamos com a doutora Nara Gaia, advogada. Nós falamos sobre o projeto aprovado que põe fim à redução de pena por idade em estupros. Então, você repasse essa informação, você que nos acompanha, conhece algum caso parecido ou você quer alertar alguém, então compartilha, porque a boa informação é tudo e muda tudo na vida de alguém. Nós somos da Rádio Web Defensoria, eu sou a Adriana Carla. Você nos encontra também pelo YouTube, Deezer e Spotify, a nossa Rádio Defensoria. Segue lá a gente e compartilha a boa informação. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.